Olá, estamos diretamente aqui da Connect Smart Cities, o principal evento sobre cidades inteligentes que o Estadão está cobrindo com uma série de conversas com especialistas de diferentes áreas que falam sobre cidades. A gente já falou de mobilidade, já falou de dados e hoje o papo aqui é inteligência artificial, claro. Smart Cities, tecnologia, hoje em dia não tem mais como fugir disso e é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje com o Cláudio Pinheiro. Cláudio, muito obrigada por estar aqui com a gente. Cláudio é Senior Data Scientist e AI, né, ou IA, Specialist da Dell Technologies. Cláudio, obrigada pela participação. Uma grande honra estar aqui falando com vocês. Cláudia, eu queria começar nossa conversa com as fábricas de IA da Dell, que você mencionou aqui quando a gente estava falando anteriormente. Eu queria que você explicasse o que elas são, o que elas significam. Quando a gente pensa em melhorar a qualidade de vida do cidadão, a melhor maneira de fazer isso é compreendendo o que ele necessita. Cada vez mais as cidades estão tendo acesso a informações sobre o cidadão. Os novos modelos de atendimento digital, como por exemplo do GovBR, os próprios cartões de cidadão que são criados pelas cidades, pelo cada um dos municípios, estão permitindo você ter informações mais acuradas do cidadão e permitindo entender um pouco mais as demandas do cidadão. Entretanto, ter os dados é algo que é muito importante. Mas como analisá-los de forma a ter uma oferta, a ter um atendimento, a ter um entendimento do que cada cidadão realmente necessita? É aí que entra a inteligência artificial. A Dell tem trazido aqui para a feira um conceito em que todas as cidades podem implementar a inteligência artificial para entender melhor o cidadão, para prestar um serviço mais adequado, para empoderar o servidor de recursos mais poderosos para agilizar o dia a dia dele e até fazer ele ser mais eficiente no seu dia a dia. Então, a Dell traz esse conceito de fábrica de IA porque acreditamos que vão ser necessárias muitas implementações para cada um dos tipos de processos das prefeituras, para cada uma das 24, 25 secretarias que existe em cada uma das prefeituras. E isso tem surtido efeito e temos tido uma ótima recepção de todos. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a conexão entre sensores e infraestrutura, né? A importância desses dois elementos estarem integrados aí para a gente poder ter uma inteligência artificial realmente robusta. Poxa, é uma pergunta ótima, porque o grande ponto é que cada vez mais nós temos dados a partir de sensores ou de câmeras, por exemplo, como de rua. Então, a prefeitura hoje ela pode se munir de um conjunto de sensores que vão desde sensores que advêm de semáforos inteligentes, sistemas de câmeras, sistemas de integração com crachás e assim diante, para poder analisar esses dados e tomar decisões. A Dell ela vem com uma proposição que te auxilia a armazenar melhor essas informações, então a gente tem soluções de data center fantásticas para consumir esses dados e esses que vêm de sensores e vêm de outros ambientes e permitir você armazenar com segurança, com governança e a partir daí usar de uma forma muito inteligente usando inteligência artificial. Então, a tendência é que vai crescer. A gente tem uma previsão aí para 2030 de termos mais de 100 trilhões de sensores espalhados no mundo, né? Então é uma questão muito grande, né, de que vai aumentar o volume de dados e se você souber usar bem essas informações, você transforma a realidade do teu cidadão. E é isso que a Dell está mostrando aqui. Fazer uma cidade inteligente é saber processar bem os dados, saber armazenar bem os dados e saber disponibilizar esses dados para os servidores de uma forma democrática, mas com segurança. Não, realmente é delicado, né? E aí eu queria entrar uma outra conversa delicada, que é como é que a gente garante que toda essa profusão de dados também não vai se converter numa vigilância excessiva para os cidadãos? Como a gente pode proteger a privacidade das pessoas sem abrir mão da necessária transparência de dados? Veja, existem leis que garantem que você deve respeitar a privacidade do cidadão. As leis gerais de proteção de dados garantem que você não pode simplesmente usar qualquer informação que vem às suas mãos, né? Isso foi criado até para que as empresas não se beneficiassem no momento do cadastro que eles fazem de um cidadão, né? A prefeitura ela tem também esse tipo de informação,
Mas o uso dela, quando a gente pensa no contexto de Big Data, ele sempre vai ser direcionado para algum tipo de demanda específica. Por exemplo, segurança pública, para ajudar a identificar uma determinada situação ou ocorrência que aconteceu, obviamente, e que você pode ter essas imagens ajudando a identificar um infrator, por exemplo. Mas, em geral, você pode ter modelos que detectem que aquela situação pode ocorrer e preditivamente informar a Guarda Municipal para que eles possam atuar, né? Em outro contexto também, o uso dessas informações é usado, por exemplo, para atendimento de saúde, né? Várias prefeituras têm um serviço de atendimento municipal muito bom, especializado, né? E o uso das informações garante que os munícipes sejam atendidos com a prioridade que é devida a eles, porque eles pagaram por aquele imposto por aquilo, né? E não pessoas que não são munícipes daquela cidade, né? Então, eu acho que o controle está sendo muito bem feito na medida que eles conseguem coordenar para coisas específicas, serviços específicos da prefeitura. E você também fala sobre os PCs de IA, né? O que que eles são, como é que eles funcionam, qual a importância deles? Bom, os AI PCs, né, os PCs de IA, eles interferem na medida que eles permitem que qualquer pessoa, qualquer servidor e qualquer cidadão possa rodar a inteligência artificial, processar a inteligência artificial de uma forma muito mais eficiente, dadas as condições que a gente tem hoje. Então hoje, um PC de IA, ele permite você rodar parte do que você precisa de cálculos da inteligência artificial nele, porque ele tem dentro dele o que a gente chama de Neural Process Unit, né? Unidade de processamento neural que está dentro dele consegue fazer cálculos matemáticos pesados que são demandados pela inteligência artificial localmente, já dá uma resposta muito mais eficiente, mais rápida para o cidadão e para o próprio servidor também. Então, os AIPCs, eles vão vir para quê? Eles vão vir para acelerar tudo que foi feito com IA, vão vir para capacitar esse tipo de ação, e também tem coisas interessantes que eles fazem, né? Em muitos momentos ele permite você rodar a inteligência artificial mesmo quando você tem problemas de conexão com a internet, por exemplo. Então, lugares que você tem uma cobertura ruim de internet, um PC de IA pode te ajudar com alguns tipos de modelos rodando localmente. Isso é muito legal, né? Você leva a IA para onde ela é necessária e você garante que ela está sendo usada para aquilo que foi pedido, em prol do cidadão. E no caso das cidades que não têm uma oferta energética tão abrangente, né? A gente sabe que a internet está presente praticamente no território nacional inteiro, a penetração de celulares é altíssima, mas a energia nem sempre, né? Como que vocês lidam com essa questão? A inteligência artificial, ela realmente tem uma questão interessante quanto ao consumo de energia. Entretanto, o que está sendo trabalhado agora, e a Dell é campeã nisso, é em prover data centers e prover máquinas que sejam extremamente eficazes no consumo de energia. Então, hoje, cada vez mais, eles estão conseguindo fazer com que a IA rode consumindo cada vez menos, armazenar dados de forma muito mais eficiente, consumindo cada vez menos, porque isso é uma preocupação de um fabricante como a Dell, né? De ser ecologicamente correto e de ser favorável ao meio ambiente no que ela produz. Então, você pode verificar, a gente vai ter cada vez mais produtos melhores nesse contexto de consumo de energia e possibilitando você usar a IA de forma mais eficiente. Você tem participado de uma série de eventos, né, de setores diferentes, vou citar aqui alguns, como por exemplo o agro, o judiciário. Qual setor você diria que está o mais promissor aí em termos de uso de IA no Brasil? Quais as experiências que você tem achado mais interessantes ou mais avançadas? Impactante em diversos setores. Por exemplo, nas indústrias, os modelos de reconhecimento visual estão sendo muito utilizados e estão ajudando a termos produções mais eficientes, a termos análises mais eficientes dos processos, a termos qualidade maior, né, feita por um sistema de visão computacional empoderado por uma IA. Então, isso está sendo muito utilizado, por exemplo, no setor industrial. Na parte de serviços, nós temos a IA, por exemplo, entendendo os conteúdos, as demandas das pessoas e transformando isso em resultados. E, por exemplo, também na área de saúde,
onde você tem a IA fazendo, por exemplo, a anamnese de pessoas e ajudando a entender o que ela tem para classificar de forma adequada o tipo de atendimento que ela vai ter em cima disso, a partir do nível de gravidade do que ela está apresentando. Então, eu vejo a IA sendo usada em todos os setores, na área de justiça também, por exemplo, é uma coisa bem interessante. A IA já está ajudando a analisar os processos, já está ajudando a escrever pautas, pareceres, liminares. Então, mudou. A gente tem uma nova realidade onde o ser humano está sendo empoderado com a IA em todos os setores. E eu diria, sem sombra de dúvida, que o papel das pessoas está mudando, inclusive, né, em todos os setores. Eu acredito que nós todos agora estamos sendo demandados para sermos como artistas que têm que produzir verdadeiras obras de arte usando a inteligência artificial como nosso novo cinzel e os dados como nosso novo granito. Então, a gente tem esse potencial agora de criar isso, né? E qualquer pessoa tem esse potencial. Antigamente você tinha que ser um programador, um matemático, um especialista para lidar com isso. Hoje não, esse cinzel está na mão de todos para que eles possam melhorar qualquer aspecto da vida humana e qualquer aspecto de uma cidade, qualquer aspecto de um coletivo que a gente tem hoje em dia. E muitas pessoas veem a IA como uma potencial ameaça, né? Que ficam com medo de perder os empregos, perder as suas funções. E o que você está trazendo aqui é, na verdade, o contrário, né? A ideia de como a IA potencializa a nossa capacidade, pode potencializar o nosso trabalho. O que você diria para essas pessoas que têm um certo ainda pé atrás com a inteligência artificial? Se a gente for analisar, o ser humano ele tem uma aversão à mudança. A gente gosta de se acomodar numa condição ali, estamos muito bem naquela condição, não queremos mudança. Para nós é muito mais fácil ficar onde estamos. A IA ela vem para trazer um pouquinho um desafio para todos nós. O desafio de que, assim como qualquer tecnologia que surgiu no passado, a gente pensar em adotá-la. Antes, ninguém usava celular. Hoje todo mundo usa celular e o desafio é saber como usar ele da melhor maneira, da maneira que agregue valor e não seja maléfica para nós. A IA, ela vem como um novo desafio, o desafio de você pensar que você pode fazer mais, que você pode ser mais e a partir da IA obter resultados que você nunca teve. Se a pessoa começar a pensar nisso e começar a usar um pouquinho disso a cada dia, ela vai perceber que é algo que veio para ajudar e não para atrapalhar. É algo que veio para movê-la, sim, mas para algo melhor, não para algo pior. O X é que, biologicamente, a gente gosta de ficar acomodado, né? Mas todas as mudanças que a gente já teve no mundo, elas demoraram um tempo, mas elas aconteceram e a adoção veio. Eu acho que a IA é algo inexorável, não tem como parar e vai mudar tudo mesmo. E quem não usar a inteligência artificial vai acabar ficando para trás, né? Não adianta resistir muito. A gente pensar que vai dar para fazer as coisas sem a IA, porque é a mesma coisa do que você pedir para uma pessoa chegar em um lugar a pé e a outra pessoa ter à disposição dela um veículo. A IA é o nosso novo veículo para nos conduzir para um futuro que pode ser muito brilhante, baseado da onde a gente quer chegar, né? Cada um vai ter um destino que traçou para si. Então, a IA é esse veículo que vai acelerar a gente chegar nesse destino. E isso é uma provocação muito grande, tá? Por quê? Porque, em geral, as pessoas não reservam tempo para isso. Quanto tempo a gente está reservando para usar a IA a nosso favor? Para aprender, para desafiar-nos sobre um conhecimento, para construir algo que a gente nunca faria? Essa é a pergunta que eu lanço para todos aí. Cláudio, e a inteligência artificial vem melhorando muito os serviços urbanos, mas a gente sabe que existe um gap muito grande, né, entre as pessoas que têm um acesso mais fácil à inteligência artificial e as que não têm. Como a gente toma cuidado para não aumentar esse gap, né, para a desigualdade de repente não ser potencializada justamente pela IA? Então, é uma pergunta boa, mas existe uma resposta já meio clara para isso. Todos que querem ter os nossos recursos começam oferecendo uma IA gratuita. Então eu diria que hoje todo mundo tem acesso já a IAs gratuitas. Essas IAs gratuitas reduzem esse abismo porque elas já levam uma pessoa
que mal sabe falar a entender alguém que fala em um outro idioma que ela, de repente, não tem a menor ideia de uma palavra, né? A entender alguma coisa de russo, de alemão, de chinês. A IA já traz isso, a IA traz resumos históricos interessantes, a IA explica coisas que a gente nunca, que a gente às vezes tem vergonha de perguntar, né? Você está numa sala de aula com outras pessoas, na nossa cultura, se você fizer uma pergunta considerada burra, né, você é taxado. Para a IA não tem isso, você pode perguntar como quiser. E eu acho que ela vai reduzir esse abismo até de uma forma muito legal, que é a seguinte: se eu acho que a resposta dela foi muito complexa, eu baixo o nível. Eu falo para ela, me explique como se eu tivesse 6 anos. O grande segredo, e é por isso que eu te falei que a gente é artistas, né? Com o Cinzel, que é a IA. A forma como você pergunta, o contexto que você aplica, o tempo que você se dedica para fazer a pergunta da forma adequada e já desenhar como você quer a resposta, faz toda a diferença no que ela vai responder. E se você puder ainda carregar informações ou dados sobre o que você quer perguntar, ela fica ainda mais precisa, ainda mais eficaz. Então, o grande desafio, eu acho que não é o abismo do acesso à IA, é o abismo do ensino de como usar a IA. Isso é um desafio, mas se a pessoa tiver o interesse, ela pode se autoeducar usando a própria IA para fazer isso. Muito bom. E no caso das Smart Cities, como que a IA está transformando, né? A gente sabe que cidades inteligentes e tecnologia são quase sinônimos, né? Mas agora a IA é um vetor super importante. Como que você vê a influência da IA? Eu vejo a influência da IA no trânsito na medida que ela entende melhor como flui o trânsito em cada horário, em cada local, e integrada com sistemas de faróis inteligentes, traz uma melhoria adequada no trânsito. Eu vejo a IA também no trânsito melhorando na medida que os carros têm sistemas de inteligência artificial embarcada, aquele sistema ADAS que está presente em alguns veículos, né? Os veículos um pouco mais caros já tem isso, né? A partir de uns 170 mil já tem veículos que tem sistema ADAS, ou 140, 150, e esses sistemas evitam que a pessoa seja atropelada, evitam que um carro colida com o outro. Eu vejo a IA ajudando a controlar buracos, encontrar buracos na rua e relatando para a prefeitura. Eu vejo a IA entendendo a luminosidade de cada rua, na medida que você pode coletar esses dados de uma forma digital e ela analisar para você e melhorar e te dizer aonde você tem que fazer o serviço. Eu vejo a IA ajudando a entender as faltas de água, rupturas, né, em encanamentos, em grandes estações, né, possibilitando manutenção mais adequada ou diminuindo a perda de água. Eu vejo a IA sendo usada no contexto energético, né, você tendo a possibilidade de evitar perdas a partir da integração com sistemas de smart grid. Então tem muitas e muitas possibilidades. E uma coisa também muito legal que é Twins Digital. Eu vejo a IA ajudando a criar uma versão digital da cidade e você testando tudo que pode acontecer nessa cidade com esse Twin Digital antes de fazer. Desde uma legislação que pode vir até um conceito de um novo condomínio, um novo prédio, qual vai ser o impacto no trânsito, qual vai ser o impacto no atendimento médico, qual vai ser o impacto no consumo de energia ou de água, né? São coisas importantes para se pensar no planejamento de uma cidade. Se você fizer isso antes no Twin Digital, a IA pode te ajudar a programar onde fazer isso e da melhor maneira possível. Então, a IA veio para ajudar mesmo o homem, para potencializar a gente a fazer mais e melhor. Cláudio, muito obrigada pela conversa, adorei. Eu que agradeço, uma honra estar aqui com vocês. Obrigado, pessoal. E eu queria convidar vocês para ficarem ligados aqui para os nossos próximos papos na Connect Smart Cities.